habitantes e que que hoje é São Paulo, deve ter no máximo 70 cadeiras. O STF deu prazo até 30 de junho para o Congresso aprovar a redistribuição de vagas de acordo com o censo de 2022, ou a mudança seria feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. Essa atualização não acontecia desde 1994. Pelo texto, 9 estados terão entre 1 e 4 deputados a mais. Pará e Santa Catarina, mais 4 deputados. Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Amazonas, 2 deputados. Ceará, Goiás, Minas Gerais e Paraná terão mais um deputado cada. Se aprovada também pelo Senado, a mudança começa a valer já nas eleições do ano que vem, ou seja, para a legislatura que se inicia em 2027. A decisão do STF previa a manutenção do número de 513 deputados federais. 14 vagas seriam redistribuídas com base na Lei Complementar de 1993 e 7 estados perderiam vagas. Mas a proposta aprovada pela Câmara aumentou o número de deputados e, com isso, não precisou alterar as bancadas dos estados que perderiam essas vagas. O texto determina que nenhuma unidade da federação terá a representação novamente modificada até a realização do próximo censo populacional. No Brasil, eles ocorrem a cada 10 anos. É apenas cumprindo uma decisão que o Supremo, uma decisão judicial, e a Câmara achou o melhor caminho. Não, não é o melhor caminho. O melhor caminho para quem? Para eles, né? Não é o melhor caminho, mais corte de gastos. Hoje o Congresso está brigando para o governo cortar gastos dos programas sociais. E, no entanto, eles não se importam de aumentar o número de cadeiras. Ah, mas não vai gerar despesa. Como não vai gerar despesa? O deputado vai ficar hospedado onde? No corredor da Câmara? Claro que não. Claro que vai ter um gabinete, claro que vai ter um número X de funcionários, claro que vai ter verba de gabinete, verba de hospedagem, passagem aérea. Claro que sim. É assim que funciona. Não, nenhum deputado pode ter menos benefícios do que outro deputado, porque isso também são garantias. Então, se ele foi eleito, ele tem que ter as mesmas garantias do outro. Aí vai ter que ter uma construção, vai ter que ter mais sala para esse pessoal todo. É claro que vai demandar uma receita ou uma despesa considerável, mas o que choca é a rapidez com que esse povo conseguiu, chegar a essa conclusão, quando tem coisas muito mais importantes para serem resolvidas e que estão há um tempão lá com eles enrolando. É o caso da PEC da segurança, por exemplo. 7h39. Bom dia aqui para quem está mandando uma mensagem para nós, é o Fabrício. Já vejo aqui, Fabrício, porque está bem apagadinho aqui esse material que você mandou, mas eu vou tentar ler. Se você puder mandar para a gente mais legível, eu não consegui pegar. Bom dia, Cíntia. Triste com o nosso Congresso, e não é de hoje. Mais triste ainda é saber que boa parte da população esquece que existe um Congresso, que eles têm deveres e obrigações, além de legislar em causa própria. A grande tragédia do Brasil é o Congresso Nacional, diz a Irismar. Pois é, o que me choca, Irismar, é a rapidez com que eles resolvem determinadas questões e outras não. Fabrício, pronto, agora aqui ampliando bastante, mas o pessoal que fez esse convite, hein, realmente, ou a gráfica, eu não sei, mas de qualquer maneira, a boa notícia é que a Câmara Municipal de Timon vai realizar aí a entrega de título de cidadania. E o Fabrício vai ser homenageado, é isso, Fabrício? Para a gente poder entender melhor, vai ser dia 23, às 5 horas da tarde. Bom, se for, já estou lhe dando os parabéns aqui por antecipação. Ah, ele mandou um áudio aqui. Bom dia, querido. Segunda-feira ele recebeu o título do cidadão do Conense. Ah, parabéns. Muito bem, doutor Fabrício.
Ai, parabéns, doutor Fabrício. Muito bom dia. Agora também cidadão timonense, irmanado. Aí, Teresina e Timon. Parabéns, parabéns realmente, parabéns pelo trabalho. Muito bem, gente. Ontem aqui no programa nós trouxemos uma notícia que acabou despertando muito o interesse e a atenção das pessoas. Quem já foi à Praia da Pedra do Sal, certamente já viu, já fez fotos daquela casa, que é uma casa toda construída com materiais ali da região. É uma casa icônica, cujas fotos, as imagens já percorreram o mundo em museus, em exposições de fotografia. É uma casa que foi projetada pelo arquiteto Gerson Castelo Branco e ela pertence à família do ex-governador Alberto Silva. É uma casa que foi feita, foi construída sobre as rochas e, repito, é icônica porque, inclusive, o Gerson ontem conversou com a gente aqui, citou alguns museus, dentre eles o Museu de Frankfurt, que exibiu aquela maravilha da arquitetura e que deu ao Gerson, inclusive, até um registro, uma patente de um estilo arquitetônico, a casa em formato de asa delta. Pois bem, a notícia é: o Ministério Público Federal instaurou um procedimento extrajudicial para apurar a situação das casas. Na verdade, esse procedimento tem como objetivo avaliar se as casas serão removidas ou não. Isso causou um impacto muito grande, já que essas casas deveriam, inclusive, ser um patrimônio. Pelo menos é isso que pensa uma parte considerável da população. A gente vai conversar com o João Martins, que é superintendente de patrimônio da União, e foi a SPU que pediu a remoção das casas. Ô, João, bom dia. A gente está sem o áudio do Bom dia, João, e Cíntia. assim que a gente tiver, por favor, Bom vamos dia. retomar aqui a nossa ligação. Ok. Bom dia, João. Bom dia, Cíntia. Bom dia, demais ouvintes. Essa é uma discussão que já se arrasta, não de agora, mas lá pelos anos 2000, de uma ação da Justiça Federal, sobre a questão da linha de praia no litoral do Piauí. E essa linha de praia vem a dizer que os bens de uso comum do povo, eles devem estar livres para que possam ser utilizados pelo povo. Isso é uma lei de... E aí vem uma lei de 98, a 7.661, que vem definir o que é praia e tudo. E o Ministério Público, através de uma demanda da sociedade, da comunidade, vem ordenando esse uso do bem de uso comum do povo, né? E a SPU, por ser dona desse patrimônio, ela também vem observando isso. Depois disso, vem toda essa discussão, e aí vocês sabem também que já houve a requalificação da Pedra do Sal, onde a Prefeitura Municipal de Parnaíba também tirou todas aquelas barracas que estavam na areia, na frente do mar, e trouxe um pouco mais para trás para deixar a área de praia livre. Então, isso o Ministério Público entendeu por bem acatar essa solicitação da comunidade, da Associação dos Pescadores, dos movimentos sociais dos pescadores do Piauí e do Brasil, e está analisando a possibilidade de remoção ou não dessa construção que está num terreno que, pela lei, é impedida de estar ali. Isso é uma discussão ainda que vamos ter para frente. Tá. Agora, João, você há de convir que aquela casa ela não pode ser equiparada às barracas da Praia da Pedra do Sal. A gente está falando de uma casa que tem segundo. Ontem a gente conversou aqui com o Gerson Castelo Branco, ele está muito
Ele ficou indignado, né, com essa tentativa de remoção, explicou, inclusive, que não é a primeira vez, lembrou que essa casa ela foi fotografada, ela está em vários museus até essa foto, e realmente quando você coloca no Google a, a casa da Pedra do Sal, nossa, você tem aí nas principais revistas do mundo de arquitetura. Então, não dá para dizer que aquilo ali pode ser comparado com as barracas, né? Primeiro ponto seria esse. O segundo ponto seria, não é possível, já que é uma área da União e aquela casa é de fato um imóvel icônico, disso ser de alguma forma incorporado, transformado num museu, porque existem outras casas, outros imóveis construídos em pedras. Você tem santuários em vários lugares do mundo e em áreas que são áreas também da União. Cíntia, todas as possibilidades estão sobre a mesa nesse instante, né? Porque Mas o pedido é de remoção, né? O pedido é né, de remoção. mas o Não é de pedido. conversa, de diálogo. Não, o pedido de remoção é porque a lei exige isso. E como nós estamos falando com o Ministério Público, estamos falando da Justiça Federal e de um órgão do governo federal, isso, digamos assim, é da liturgia e da obrigação de todo servidor público cumprir a lei, né? É por óbvio, como muito bem falaste, a casa pode ser considerada um patrimônio material do Piauí não pode ser igualada a uma barraca em termos físicos, né? Mas esta casa, quando você vai trazer para a leitura da lei, ela não tem nenhuma diferença de uma barraca ou de qualquer outro bem que esteja numa área que é proibido a sua construção. A indagação talvez poderia ser essa, assim, bom, mas por que que deixaram construir lá atrás, né? Bom, por que que foi feito isso? É porque nesta época que foi feita esta casa, não havia ainda 7.661 de 98, que define claramente o que é praia e o que é que pode ficar na praia. Também a gente pode discutir, não, mas superintendente, ali são pedras rochosas, ali não é uma praia. Aí também tem toda uma discussão o que é esta praia, o que é considerada esta praia, está muito bem delimitada também nessa lei que eu acabo de citar. Não quero ficar aqui sendo chato citando sempre lei, porque aqui a comunicação, creio que você quer que seja mais direta. Então, o que há? O Ministério fez, e qual é, digamos assim, a dinâmica do Ministério Público? O Ministério Público instala esse procedimento, vai ouvir agora as partes. Inclusive, creio que já que se chama que é um ínclito nacional e internacional, vai poder chamar também o IFAM para essa discussão, vai poder chamar também, talvez, o CREA para essa discussão, vai chamar a comunidade para essa discussão, e o Ministério Público, através da Justiça Federal e da SPU, juntamente com todos esses, vão encontrar uma solução, né? Mas, digamos, hoje, esse é o procedimento. Se ela vai se manter lá ou não, isso como está na Justiça, agora a Justiça vai decidir. A partir dessa escuta e a partir da aplicação das leis, para ver se essa habitação que está lá, que essa casa que está lá, possa permanecer ou não. Existem ali naquela área de litoral muitos imóveis que, se fosse a lei fosse realmente levada aí a ferro e a fogo, não estariam ali. E nenhuma delas foi removida até agora, elas continuam ali. Eu até mencionei o exemplo ontem. Eu acho que não é da área de atuação, não sei, você vai me dizer, da Secretaria de Patrimônio da União, mas, por exemplo, você tem o Coqueiro, que é uma vila de pescadores, e aí você tem uma área, que eu não sei se tem algum tombamento estadual, mas você tem aquela igrejinha da vila de pescadores, que é ali no Coqueiro. E ali no entorno daquela igrejinha foram construídas casas que nada tem a ver com a paisagem, enfeiam a vila, fazem a vila ficar totalmente descaracterizada, e aquelas pessoas nunca foram incomodadas.
Eu penso, Cintia, que falta-lhe talvez mais aprofundar essa discussão em termos de informação. E aí eu vou ser bastante didático, né? Essa questão da linha de praia no Piauí, ela é fruto de uma ação da Justiça Federal que começou no ano de 2000 e tem uma linha traçada no ano de 2006. E nesse momento agora, o MPF, juntamente com a Justiça Federal, juntamente com SPU, IBAMA, ICMBio, prefeituras, universidades estão fazendo um trabalho de reavaliação desta linha. E esta linha, por como as marés são dinâmicas, como as praias crescem, decrescem, isso está sendo feito agora e o Ministério Público está em vias também de homologar esta nova linha. Ah, existe uma linha hoje, e só para esclarecer também essa questão da igrejinha lá, que as pessoas confundem muito os terrenos de marinha, a LPM de 1831, com essa linha de praia. A linha de praia é uma linha e os linhas de terreno de marinha é outra Não, linha. lá não é linha de praia. Lá eu mencionei pela questão cultural, pela Pronto. questão de impactar o que hoje. Você não pode, por exemplo, chegar em Trancoso e fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Em Isso, Jericoacoara, você também não pode construir um prédio de 3 andares em Jeri, isso. mesmo que Mas seja fora da linha de praia. Por quê? Porque há uma proteção. E a proteção ela não se baseia só na linha de praia, ela se baseia em outras questões também, a arquitetura do lugar, a história, as tradições, a cultura. Eu até lhe disse quando eu comecei a falar que eu não sabia se aquela igreja ela tinha algum tipo de tombamento, aquela pracinha, mas deveria ter. Se não tem, deveria ter lá sim, pelo concordo. município, né, pelo estado, enfim. Isso nós estamos em pleno acordo, mas foste muito bem em citar o Ceará, porque às vezes nós piauienses, nos olhamos muito para o Ceará, o que se faz no Ceará e o que podemos trazer de bom aqui para o Piauí para fazer, né? Então, o Ceará, vejam, nos seus 564 quilômetros de litoral, tem lá um instrumento chamado ZE, Zoneamento Econômico Ecológico, onde define todas as zonas, o que você vai fazer, o que você não pode fazer, e quando o empreendedor chega para com uma proposta ou alguém quer desvirtuar a paisagem daquele local, esse ZE orienta os órgãos que são responsáveis por essa fiscalização e por a sua manutenção para saber o que se pode ou não, para agir de forma de fiscalização preventiva ou ostensiva para impedir qualquer coisa dessa. Concordo muito contigo, Cíntia, essa questão da igrejinha, e concordo muito de outros sítios que nós temos no litoral que devem ser preservados. Mas a grande questão é, qual é o plano? Aonde é que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Como a gente pode fazer? E isso só é possível se nós tivermos um zoneamento desse como o Ceará tem. Infelizmente, o Piauí ainda não tem esse zoneamento ecológico econômico. Outra questão que nós também devemos levar aqui é que todo o litoral do Piauí está dentro de uma APA. E dentro dessa aba também, não se pode fazer nada? Pode fazer alguma coisa dentro da aba, mas também tem que ter um regramento e tem que ter como é que eu vou me colocar dentro dessa aba para poder fazer as questões. Tá certo. Só para a gente fechar, João, e até pegando aqui como gancho uma mensagem de um ouvinte que diz o seguinte: a lei, no caso da Pedra do Sal, ao ser aplicada, poderia usar um pouco de bom senso. Eu vou perguntar o seguinte: se ao invés de pedir a remoção, há alguma possibilidade, por exemplo, se tentar comprar, adquirir aquela casa para que ela vire um museu, por exemplo, Museu dos Pescadores da Pedra do Sal, que aí eu acho que é isso que a ouvinte está dizendo. Bom senso, gente. Está errado. Foi errado lá atrás, mas é, de fato, algo que tem um estilo único e talvez o começo desse estilo de paraqueiras, que você olha em qualquer revista de arquitetura do mundo, está lá aquele imóvel. Assim. Eu acho até ruim para o Piauí destruir algo assim. Né? Eu acho que não é isso que ninguém quer. Eu pergunto a você isso, se há alguma chance, alguma hipótese de ter uma alternativa que não seja a remoção. Cíntia, eu creio que sim.
Creio que sim, mas eu não posso cravar aqui para ouvinte e para você, por quê? Porque isso está no âmbito da discussão no Ministério Público e da Justiça Federal. Como eu falei no início, agora o Ministério Público vai ouvir todas as partes e, ao ouvir todas as partes, vai tomar uma decisão. O que é que eu posso dizer aqui para ouvinte e para você? Posso dizer que o procurador da República aqui no estado do Piauí, que se baseia aqui em Parnaíba, ele é muito criterioso e ele é uma pessoa que escuta muito a comunidade e as partes quando vai tomar uma decisão. Creio que aí, a partir dessa escuta que ele vai ter, a partir dos outros exemplos que eles têm no mundo e têm no Brasil, ele possa, sim, aí a partir de toda essa escuta, tomar uma decisão que possa agradar dentro da lei, essa perspectiva que você traz de um patrimônio do estado do Piauí, um patrimônio icônico para o estado do Piauí. É interessante também que o IPHAN se pronuncie nessa questão, já Exato. que é um ícone material e do estado do Piauí que está no resto do mundo. João, muito obrigada. A gente conversou aqui com o João Martins, Superintendente de Patrimônio da União. Obrigada pela sua disponibilidade em nos atender. Um bom dia para você. Bom dia, Cíntia, bom dia, ouvintes. Obrigada. Muito bem, é isso. A gente tem algumas mensagens aqui que eu vou ler